Fala pessoal, estamos de volta e o Grêmio está no lugar onde ele mereceu estar, que é eliminado da Copa do Brasil numa jornada ridícula, com vários pontos que a gente precisa levantar aqui para mostrar que o Grêmio mereceu de A até Z ser eliminado dessa competição. Mas antes, já pedindo aí que tu te inscreva e dê o like no canal aí para apoiar o pobre produtor do YouTube que fica mendigando like aqui. Agora o que a gente precisaria mendigar é um treinador para o Grêmio, porque o Renato ontem provou que deve estar de sacanagem, não pode ser. Mas vamos lá, eu poderia começar aqui o vídeo criticando, metendo o cacete no Edenilson, que entrou para bater o pênalti e errou. No Cristaldo, que bateu um pênalti que ele praticamente avisou para o goleiro, vou bater aqui. No Pavon, que isolou. Poderia começar por aí, mas o Grêmio não perdeu a classificação nos pênaltis, tá? O Grêmio perdeu a classificação na falta de decisão, para não chamar de decisões inteligentes, para não chamar de burrice, embora caiba aqui esse adjetivo, caiba aqui esse chapéu no Renato, porque o que o Renato faz é assim, é inexplicável, cara. Ele chegou ao ponto a dizer na entrevista que se tivesse que fazer alguma coisa, ele repetiria tudo o que ele fez. Mas peraí, você foi eliminado de uma competição e fala que poderia fazer tudo de novo, que faria tudo de novo, que repetiria tudo? Cara, tem aquele ditado, se tu erra uma vez é normal, se tu erra duas vezes é burrice. E o Renato admitiu que erraria de novo. Não dá para entender. Mas vamos lá. Para mim, o Grêmio perdeu a classificação para esse péssimo Corinthians, para esse fraquíssimo Corinthians. Não foi nem ontem nos pênaltis, não foi nem só ontem no jogo, mas começou na semana passada, quando, com um jogador a mais durante metade do jogo, a única coisa que o Grêmio fez de que dê para destacar foi consagrar um goleiro comum, um goleiro todo cheio de defesa, cheio de frescura, que é o Hugo Neneca, que, vamos lembrar, há um ano atrás foi mandado há um ano e meio, 2 atrás, foi mandado embora do Flamengo porque era insuficiente para jogar no Flamengo. E agora virou um Manuel Neuer no Corinthians, principalmente agora que jogou contra o Grêmio. O Grêmio não consegue fazer gol, o Grêmio não consegue produzir, e aí eu começo a falar do Renato. O Renato tem umas escolhas, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o melhor jogador em campo do Grêmio foi o Monsalve, que ficou 4 ou 5 jogos no banco, e o Renato não enxergou que ele estava no banco. Mas ok, beleza. Aí ele bota o Monsalve, o melhor jogador em campo. Aí o Grêmio tem um jogo difícil, onde o Grêmio cria suas próprias dificuldades, um jogo onde o Grêmio precisa vencer, onde o Grêmio jogava no Couto Pereira, mas é a sua casa. O Grêmio tinha a obrigação de vencer esse time do Corinthians. E o Renato tem ainda substituições para fazer e não bota o Monsalve. Não bota, ele castiga, não é o jogador. Ele castiga o jogador, castiga a torcida, castiga o time, castiga uma classificação e ninguém fala nada. O Renato não tem uma pessoa que chegue para ele. Eu já falei isso, eu acho que é até cansativo, porque eu já falei isso em outros vídeos. O Renato não tem alguém no Grêmio, o Renato não tem ninguém no Grêmio que diga para ele: Renato, deu. Renato precisa. Era o que o Espinosa fazia. Essa é uma das minhas teses. É por isso que o Grêmio deu tanto certo em 2016 e 2017, porque tinha o Espinosa. O Espinosa tinha autoridade sobre o Renato. O Espinosa, ele não se dobrava ao Renato. E o Grêmio teve aqueles anos maravilhosos, e o Renato vive disso até hoje, sendo que 2016, gente, e 2017 já fazem 7, 8 anos. A era de ouro da dupla Kahneman e Jeromel faz 7, 8 anos. E ontem o Kahneman, mais uma vez, né, quase foi expulso, teve que ser substituído para não ser expulso. Então algumas coisas têm que ser vistas, tá? A gente não pode esquecer também que eu vi muita gente criticando o Edenilson, porque bateu pênalti, falando que o Edenilson é um fracasso, já rotulando o jogador, ou rotulando o Marquezinho porque não pegou um pênalti. Tudo isso é verdade, mas o Grêmio conseguiu perder a classificação para o Corinthians. Gente, primeiro, o Corinthians jogou ontem com um time totalmente misto. O Grêmio, e principalmente o seu Renato, nesses últimos confrontos com o Corinthians, o Grêmio o Renato, na verdade, levou um nó tático do Corinthians, o Renato levou um nó tático
do Abel Ferreira contra o Palmeiras. O Ramon Dias deu 2 nó táticos no Renato nos 2 jogos contra o Corinthians, porque mesmo com um jogador a menos, o Grêmio não conseguiu jogar melhor que o Corinthians na semana passada. O Grêmio o Renato, né, levou o nó tático contra o Cruzeiro do treinador Seabra. O Renato levou nó tático do Kudê, que já foi escorraçado do Inter. O Renato, ele não existe mais como treinador. De verdade, o Grêmio precisa pensar numa substituição para o Renato. O Renato não pode mais ser treinador do Grêmio. Eu, que sou um dos maiores fãs do Renato, estou dizendo isso. Não é pela eliminação, mas é por tudo que vem acontecendo. O Renato já chegou num ponto que as entrevistas dele a gente já sabe o que vai ser. Vai ser bate-boca com o jornalista. Não que não possa debater ideias, mas o Renato, ele está numa posição de que ele nunca erra. E os jornalistas que questionam, que fazem as perguntas que têm que ser feitas, eles sempre estão errados. Ontem ele começou a pedir para o jornalista, então, qual é o time que o jornalista escalaria? Não pode, cara, não pode isso. O Grêmio entrou num ciclo de que não sai mais nada dali. Eu aproveitaria agora que o Grêmio já vai disputar só a Libertadores e vai perder. O Grêmio não vai chegar às finais da Libertadores, não tem como. O Grêmio precisa só se classificar, ou pelo menos atingir a pontuação mínima do Campeonato Brasileiro. É isso que o Grêmio precisa. É só isso que o Grêmio precisa esse ano. Isso não precisa ser... sabe, o Grêmio pode começar a reconstruir o 2025 a partir da base agora de 2024, e para isso precisa trocar de treinador. Então, na minha humilde opinião, acabou a paciência, não tem mais o que fazer. O Renato, infelizmente, não pode mais continuar como treinador do Grêmio. Ontem foi o limite. Tudo o que aconteceu fora de campo, mas principalmente em campo, foi o limite. É isso. Estamos fora da Copa do Brasil, estamos lutando para não cair no Brasileirão, e a gente disputa uma Libertadores que a gente sabe que não tem a menor chance. Esse é o ano de 2024. A gente precisa mudar urgente, senão a gente vai ter o ano de 2024, 2025, 2026, só passando raiva, como é o caso de agora. Valeu, gente. Um abraço.